Fala pessoal, seja bem-vindo ao terceiro vídeo de programação orientada à planilha. Na última aula, nas últimas aulas na verdade, nós criamos uma planilha, entendemos sobre função, variáveis, e na última aula, bem específico, nós entendemos como pegar valor da tabela e como depositar valores em tabelas. Hoje, além disso, nós vamos começar a mexer com condição, o que o programa vai fazer quando tal coisa acontecer, quando o valor for isso, quando o valor for aquilo. Então, nós vamos começar com isso. Então, vou apagar aqui o que foi feito até a última aula, vou salvar, beleza? Vou apagar o que estava na planilha. E o que que acontece? Eu quero que a pessoa vai digitar, continuando a ideia do último vídeo, a pessoa vai digitar um ano. Aí você digitou o ano, ele vai aparecer quantos anos que se passaram, né, daquele ano para hoje, certo? E, ah, e, e ele se o, vai falar se tem menos de 10 anos ou menos de 100 anos ou muito tempo, certo? Então a gente vai começar aí com essa ideia aí. Eu vou apagar. Vamos começar só pela primeira aqui, né? Então beleza. Então, ah, vamos lá. Let tabela igual a spreadsheet app ponto get active spreadsheet, certo? Ponto get sheet by name. Get sheet by name. Relembrando que é isso, a gente está falando que a gente quer mexer com a parte de planilhas, pegando esse documento, certo? E falando qual planilha que a gente quer, porque pode ter mais de uma, então quando tiver só, a gente vai trabalhar só com uma, né? Então, get sheet 1, copia, entre aspas, e cola, beleza? Então, para facilitar, para deixar, quando você quer deixar o código mais portátil, né? Você pode criar uma variável tipo const. Vamos usar aqui letras maiúsculas para a gente diferenciar o que é constante e o que é variável. Nome tabela igual a sheet1. Aqui provavelmente não vai fazer muita diferença fazer isso, mas em alguns scripts pode acontecer de você referenciar aquela tabela várias vezes. Então é interessante você destacar ali o que é e o que não é. Beleza? Aí depois disso, nós vamos pegar a célula A1, a célula B1 e a célula C1, certo? Então let, vamos chamar de A1, que vai ser tabela.get range. Até agora nada de novo, né? Ponto, e abre, fecha parênteses. Qual célula que eu queria? O A1. Ponto get. Não vou deixar assim por enquanto. Vamos repetir isso pro B1 e pro C1. B1 e C1. B1 e C1, certo? Então, nós vamos pegar aqui, vamos, vamos pegar aqui, vamos ter então um let valor igual a A1, certo? Ponto
get value. Beleza? Lembrando, sempre que tiver get set, abre e fecha parênteses. Então, beleza, o que a gente fez aqui até agora? Nós pegamos, definimos qual tabela, né, que vamos trabalhar, referenciamos, né, falamos que a gente quer mexer nessa tabela aqui, propriamente dita, aqui foi só o nome. E aqui a gente está indicando aonde que nós queremos trabalhar, que nós queremos trabalhar aqui na célula A1, né? Depois na célula B1 e na célula C1. Aí a gente vai pegar esse valor, get value, depois a gente vai fazer uma nós vamos fazer uma subtração, certo? Então, let anos, que vai ser igual ao ano atual, né? Que é 2021, menos esse valor aqui. Já aproveitando para ensinar um pouco mais de coisa, em lugar de 2021, a gente podia usar aqui, ó, o new data date, na verdade. A gente abre e fecha mais, coloca aqui que ele vai pegar a data atual, ponto get full year, ou seja, a gente vai pegar o ano atual, sem ter que ficar setando o número. Nas últimas aulas a gente estava setando manualmente os números, né? Então, e a gente vai fazer as condições. Com esse anos, nós vamos pegar aqui o let B1. A gente vai setar qual que é a diferença em anos, né? Que a gente tinha feito proposta anteriormente. B1.set value. E nesse set value, nós colocamos os anos. Então, o que nós fizemos aqui? Nós pegamos o valor da célula A1 e colocamos em valor. Pegamos uma função que chama newDate, colocamos entre parênteses e chama outra função que chama getFullYear. Isso tudo aqui vai fazer com que você pegue o ano atual e subtraímos o valor que a pessoa digitou em A1. Pegamos esse valor que a pessoa digitou em A1 e colocamos em B1, certo? Depois disso, agora nós vamos começar o conceito novo, que é if, que são condições. Então, a gente vai colocar aqui. If, o que a gente está olhando? C1. C1. Não. Anos, na verdade, né? A gente vai ver quantos anos. Menor do que 10. A gente vai colocar em C1.setValue. E a gente vai colocar a frase menos de 10 anos. Certo? Então, o que eu fiz aqui? Fiz uma condição se a idade em anos for menor do que 10, ele vai setar em C1 o valor de menos de 10 anos. Se fosse maior, usaríamos para cá. Se fosse igual, usaríamos assim, com dois iguais. Se fosse diferente, usaríamos exclamação igual. E se fosse menor, poderíamos usar também o menor igual, né? E poderíamos usar o maior igual. Certo? Aqui no caso, a gente quer que seja só o menor. Beleza? Então, beleza. Agora nós vamos colocar caso seja menor do que 100. Então, else, para falar, se não acontecer, se não corresponder ao que a gente falou primeiro, ele vai fazer outra coisa. Então, se não, if anos menor do que 100, ele vai setar com menos de 100 anos. Menos de 100 anos. Tá, mas se ele for 7, por exemplo, ele atende a
a, a menos de 10 anos e a menos de 100 anos. Beleza. Mas do jeito que com esse if e com esse else if, se ele atender a primeira situação, ele já não vai atender ele já não vai entrar nas demais. Então a gente já evita que os com menos de 10 entre em menos de 100, beleza? E aqui o else, que é o último else, vai ser C1 set value. Então caso não seja nenhuma das outras, né? Maior ou igual a 100 anos, certo? Vamos só dar, vamos salvar. Se eu coloco aqui então, ó, eu não debitei nada, né? Então ele pegou e subtraiu o ano atual, então deu maior ou igual a 100 anos. Se eu colocar 2015 e executar, ele vai mostrar que são 6 anos, então menos de 6 anos. E se eu colocar 2000, por exemplo, e executar, ele vai mostrar menos de 100 anos. Deu 21 anos, então é menos de 100 anos. Então, por hoje é isso. Nós vamos voltar, vamos trabalhar um pouco mais com if, mas eu queria só dar essa primeira abordagem para o if para vocês entenderem, começarem a entender, porque é uma das coisas que nós mais usamos aí quando nós nos tratamos de programação. Então, na próxima aula de programação orientada a planilhas, nós vamos trabalhar aí um pouco mais com if, vamos brincar mais com if, vamos fazer mais coisas com if. Então é isso. Muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva se não é inscrito. Assine o sininho de notificação, deixa comentário, eu estou sempre lendo os comentários. E é isso aí. Valeu, falou!